Você gosta de histórias e contos de terror? Se inscreva no canal para receber nosso conteúdo, deixe seu like e dê sua sugestão para o nosso crescimento. Lembrando que sempre teremos histórias fictícias e reais, mesmo que não sejam. Vamos iniciar. Sempre gostei da nossa casa, uma típica moradia suburbana que abrigava minha família. Eu, Carla, meu marido, Roberto, e nosso filho de 7 anos, Miguel. Vivíamos uma vida tranquila, maravilhosa, em um bairro calmo. Miguel sempre foi um menino alegre e carinhoso, com uma imaginação fértil que nos fazia rir com suas histórias e invenções. Tudo começou de forma tão sutil que inicialmente não percebemos o quão grave se tornaria. Miguel começou a falar sobre um amigo imaginário. Chamava-o de Senhor Sombra. Achei que fosse apenas uma fase, uma daquelas coisas que as crianças criam para se entreter. Mas logo percebi que havia algo diferente. Ao contrário de outros amigos imaginários que Miguel havia criado antes, o Senhor Sombra não era uma companhia agradável. Miguel dizia que ele ficava nos cantos escuros, sempre observando, sempre presente. Lembro-me de uma tarde, enquanto preparava o jantar, ouvi Miguel conversando baixinho em seu quarto. Quando fui ver o que ele estava fazendo, encontrei-o sentado no chão desenhando com lápis de cera. No papel havia uma figura sombria, uma forma indistinta com olhos vermelhos. Miguel me olhou com um sorriso que não parecia dele e disse: "O Senhor Sombra gosta de ficar aqui." Com o passar dos dias, os comportamentos estranhos de Miguel se tornaram mais frequentes. Ele começou a acordar no meio da noite, chorando e dizendo que o Senhor Sombra estava bravo. Roberto e eu tentávamos confortá-lo, mas nada parecia funcionar. As olheiras em seu rosto pequeno e pálido nos preocupavam cada vez mais. A casa, antes cheia de risos, estava se tornando um lugar de tensão e medo. Roberto, sempre prático, sugeriu que consultássemos um médico. Visitamos pediatras, psicólogos e até neurologistas, mas nenhum conseguiu encontrar uma explicação para o que estava acontecendo com Miguel. Eles nos disseram que ele estava saudável, que provavelmente era apenas uma fase passageira. Mas eu sabia que havia algo mais, algo que não poderia ser explicado por ciência ou lógica. Os eventos paranormais começaram logo depois. Uma noite, enquanto eu lavava a louça, ouvi um som de passos atrás de mim. Pensei que fosse Roberto, mas quando me virei, não havia ninguém lá. Os sussurros começaram a me atormentar, palavras inaudíveis que pareciam vir das paredes. Objetos começavam a se mover sozinhos, uma cadeira que se arrastava, uma porta que se fechava com força. Cada noite trazia um novo pesadelo. Roberto tentava manter a calma e ser o pilar da família, mas eu podia ver o medo em seus olhos. Miguel continuou a falar sobre o Senhor Sombra, e seu comportamento se tornava cada vez mais vazio. Um sentimento de pavor constante se instalou em nossa casa, e eu sabia que algo terrível estava acontecendo. Sentia que nossa vida estava prestes a mudar para sempre, mas não sabia como lidar com aquilo. Mal sabia eu que isso era apenas o começo. As noites se tornaram um tormento contínuo. Miguel agora acordava gritando, dizendo que o Senhor Sombra estava em seu quarto. Corremos para acalmá-lo, mas ele continuou tremendo, com os olhos arregalados de medo. As palavras que dizia eram assustadoras para uma criança de sua idade. Ele quer me levar, e ele está bravo porque contei sobre ele. Uma noite, enquanto eu tentava confortar Miguel, ele me olhou nos olhos e disse com uma voz que não era a sua: "Você não pode me proteger, mãe." Aquelas palavras gelaram meu coração. Algo estava tomando conta do meu filho, algo que eu não conseguia entender ou enfrentar. As coisas pioraram quando Roberto também começou a sentir a presença do Senhor Sombra. Ele acordava no meio da noite, suando frio, dizendo que sentia alguém observando-o no escuro. Os acontecimentos se intensificaram.
Uma tarde, enquanto estava sozinha em casa, ouvi passos pesados no andar de cima. Subi devagar, com o coração acelerado, e vi que a porta do quarto de Miguel estava entreaberta. Quando empurrei a porta, vi algo que nunca vou esquecer. Na parede, havia desenhos que Miguel claramente não poderia ter feito. Eram símbolos estranhos, quase como runas, desenhados com o que pareciam ser carvão. E no centro do quarto, Miguel estava parado, olhando para mim com aqueles olhos vazios, dizendo: "Ele está aqui." Decidimos buscar ajuda fora da ciência. Visitamos uma igreja local e conversamos com o padre. Ele ouviu nossa história com uma expressão grave e disse que era possível que uma presença maligna estivesse atormentando nosso filho. Propôs vir à nossa casa para abençoá-la e rezar por Miguel. Nós aceitamos, desesperados por qualquer ajuda que pudesse aliviar nosso sofrimento. Quando o padre chegou, a atmosfera na casa parecia ainda mais pesada. Ele caminhou pelos cômodos, respingando água benta e recitando orações. Miguel estava sentado no sofá, olhando fixamente para o chão. De repente, ele começou a rir, um riso que não era dele, um som estridente e perturbador. O padre continuou as suas preces, e a energia na sala se tornou insuportável. As luzes piscavam, o ar parecia vibrar com uma força invisível. E então Miguel começou a gritar, um grito de pura agonia. O padre se aproximou de Miguel e colocou a mão em sua testa, continuando a rezar. Por um momento pareceu funcionar. Miguel desmaiou, e a casa ficou em silêncio. Mas eu sabia que aquilo não havia terminado. Sentia no fundo do meu coração que o Senhor Sombra ainda estava lá, esperando. O padre nos disse para continuarmos rezando e mantendo a fé, mas suas palavras soaram vazias. Naquela noite, enquanto Miguel dormia profundamente, Roberto e eu conversamos longamente. Decidimos que precisávamos de uma solução mais permanente. Comecei a procurar informações sobre casos semelhantes, e tudo apontava para uma coisa: uma maldição antiga. Sentia que estávamos correndo contra o tempo, e que cada segundo que nos aproximava mais do abismo. Mas antes de tomarmos qualquer decisão, sabíamos que precisávamos enfrentar o Senhor Sombra diretamente, e descobrir sua origem e o motivo pelo qual havia escolhido nosso filho. Os dias se tornaram uma luta constante contra o medo. Miguel parecia estar piorando a cada dia. Seu comportamento se tornava cada vez mais bizarro e incontrolável. Ele falava em línguas desconhecidas, suas pupilas dilatadas como se estivessem vendo algo que nós não podíamos ver. Começamos a notar marcas em seu corpo, como cicatrizes que apareciam do nada. A situação era insustentável e precisávamos agir rápido. Foi então que Roberto sugeriu que visitássemos uma antiga biblioteca na cidade vizinha, conhecida por seu acervo de livros sobre o oculto e o paranormal. Relutante, mas sem opções, concordei. Passamos horas folheando livros e documentos antigos, até encontrarmos algo que parecia relevante. Uma lenda sobre uma entidade conhecida como o Senhor das Sombras. Segundo a lenda, esta entidade se alimentava do medo e da energia vital das crianças, mantendo-as presas em um estado de tormento eterno. A lenda também mencionava um ritual para aprisionar novamente a entidade. Um procedimento arriscado que envolvia confrontar diretamente o espírito. O ritual exigia um objeto pessoal da criança afetada, velas pretas, sal grosso e uma oração específica que deveria ser recitada durante a meia-noite. Sabíamos que era arriscado, mas não havia outra escolha. Na noite do ritual, o ar estava pesado e denso, como se a própria casa estivesse respirando. Colocamos Miguel no centro do círculo de sal que desenhamos no chão da sala de estar. Ele estava pálido e fraco, murmurando palavras desconexas. As velas pretas foram acesas, e a luz vacilante parecia projetar sombras sinistras nas paredes. Roberto começou a recitar a oração, sua voz tremendo, mas determinada.
Invocamos o Senhor das Sombras, para que se revele e se submeta à nossa vontade. Pelo poder da luz, exigimos que volte à escuridão de onde veio. A cada palavra, a temperatura na sala caía, e uma sensação de pavor crescente tomava conta de nós. De repente, as luzes piscaram violentamente e todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. No centro do círculo, Miguel levantou-se lentamente, mas não era ele. Seus olhos estavam completamente negros e um sorriso distorcido apareceu em seu rosto. Vocês pensam que podem me banir? A voz que saiu de sua boca era profunda e cavernosa. Roberto não hesitou. Continuou a recitar a oração, mesmo quando a entidade começou a mover objetos ao redor da sala, jogando-os contra as paredes e tentando romper o círculo de sal. Segurei o Miguel, tentando manter o contato visual, tentando encontrar um traço do meu filho naquele olhar vazio. A entidade gritou, um som horrível que fez nossos ouvidos doerem. Mas as palavras de Roberto pareciam estar funcionando. As sombras começaram a se retrair, e Miguel caiu de joelhos, gritando de dor. Deixe-o! Eu gritei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ele é apenas uma criança! Finalmente, com um último grito, a entidade se dissipou. Miguel desmaiou no chão, exausto, mas respirando normalmente. As marcas em seu corpo começaram a desaparecer, e a cor voltou ao seu rosto. Eu o abracei com força, aliviada e agradecida por ele estar de volta. Roberto caiu no sofá, exausto, mas com um ar de triunfo nos olhos. Conseguimos. Expulsamos a entidade e salvamos nosso filho. Sabíamos que a luta ainda não havia terminado completamente e que teríamos que continuar vigilantes, mas, por hora, poderíamos respirar um pouco mais aliviados. Miguel acordou no dia seguinte, confuso, mas livre do peso que carregava. Explicamos o que aconteceu da maneira mais suave possível, e ele, embora assustado, parecia entender. Prometemos a nós mesmos que nunca mais deixaríamos algo assim acontecer novamente. A casa ainda guardava resquícios do que havia ocorrido, mas estávamos certos de purificá-la e transformá-la novamente em um lar seguro para nossa família. A partir daquele dia, começamos a reconstruir nossas vidas, com a certeza de que, juntos, poderíamos enfrentar qualquer escuridão que surja em nosso caminho. Meses se passaram desde o confronto com a entidade, e aos poucos, nossa família começou a se recuperar. Miguel parecia estar voltando ao normal. Seus sorrisos e risadas voltaram a preencher a casa, e por um breve momento, a vida parecia estar seguindo seu curso natural. Mas como uma sombra que nunca desaparece completamente, a tranquilidade começou a se desfazer. Tudo começou com os pesadelos de Miguel. Ele acordava no meio da noite, gritando e suando, seus olhos arregalados de terror. Cada sonho era mais vívido e aterrorizante que o anterior. Sempre envolvia uma presença sombria que ele não conseguia descrever. Roberto e eu tentamos consolá-lo, mas a sensação de que algo estava errado persistia. As coisas pioraram quando os comportamentos estranhos reapareceram. Miguel começou a falar em línguas desconhecidas novamente, suas pupilas dilatadas, como se visse coisas que nós não podíamos ver. Ele mencionava um homem nas sombras que o observava, e seus olhos se enchiam de pavor ao falar disso. As marcas em seu corpo voltaram, arranhões e hematomas que surgiam do nada, como se alguém ou algo estivesse tentando nos enviar uma mensagem. Os eventos inexplicáveis dentro da casa também retornaram. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam sem aviso,
e a sensação de estar sendo observada tornou-se uma constante. Uma noite, enquanto estava sozinha na sala, senti um frio inexplicável percorrer meu corpo. Olhei ao redor e vi uma sombra passar rapidamente pelo corredor. Meu coração disparou e, naquele momento, soube que a entidade não havia sido completamente expulsa. Desesperada, compartilhei minhas preocupações com Roberto. Ele tentou se manter calmo, mas via a mesma ansiedade em seus olhos. Decidimos que precisávamos de ajuda profissional. Não poderíamos enfrentar essa ameaça sozinhos novamente. Iniciamos uma busca por especialistas em paranormalidade. Qualquer um que pudesse nos fornecer respostas e, o mais importante, uma solução definitiva. Encontramos uma médium respeitada na cidade vizinha, conhecida por sua habilidade em lidar com entidades malignas. Ao descrever nossa situação, ela imediatamente aceitou nos ajudar, alertando-nos de que a entidade estava se fortalecendo e se preparando para um retorno completo. Seu aviso foi claro. O tempo estava contra nós, e a próxima batalha seria ainda mais difícil. Determinados a salvar nosso filho, Roberto e eu fizemos a viagem para falarmos com a médium pessoalmente. Dona Carmen, uma mulher com uma experiência em resolver casos de atividades paranormais. Sua casa, repleta de amuletos e artefatos místicos, exalava uma energia peculiar que parecia tanto acolhedora quanto ameaçadora. Quando entramos, Dona Carmen nos recebeu com um olhar que sugeria uma compreensão profunda do nosso tormento. Sem perder tempo, ela nos levou a uma sala decorada com símbolos de proteção e velas acesas. Sentamos em frente a ela, nossos corações pesados com a ansiedade do que estava por vir. Eu senti a presença assim que vocês entraram, disse ela, sua voz firme e cheia de autoridade. A entidade que atormenta Miguel não é comum. É uma força antiga, resistente e muito perigosa. Dona Carmen começou a nos fazer perguntas detalhadas sobre os acontecimentos recentes. Descrevemos os pesadelos de Miguel, os comportamentos estranhos e os eventos inexplicáveis dentro de nossa casa. Ela escutou com atenção, suas expressões verbais alternando entre preocupação e determinação. Após nossa narrativa, Dona Carmen acendeu mais velas e começou a recitar cânticos em uma língua que não reconheci. Ela entrou em um transe, seus olhos revirando-se enquanto sua voz ganhava uma qualidade sobrenatural. A temperatura na sala caiu drasticamente e a luz das velas tremeluziu. De repente ela parou e abriu os olhos, fixando-os em mim com uma intensidade que me fez estremecer. A entidade não foi totalmente expulsa, ela afirmou. Ela está se fortalecendo, alimentando-se do medo e do desespero de Miguel. Precisamos agir rápido, ou perderemos a chance de salvar seu filho. Decidimos que Dona Carmen deveria nos acompanhar de volta para nossa casa. A viagem de volta foi silenciosa e tensa. Cada um de nós, imerso em pensamentos sombrios sobre o que nos aguardava. Ao chegarmos, ela imediatamente começou a preparar o ambiente para um novo ritual. Ela desenhou símbolos de proteção ao redor da casa e pediu que colocássemos sal nas janelas e portas. O ritual exigiria a participação de toda a família, cada um de nós desempenhando um papel crucial na expulsão da entidade. Estávamos preparados para qualquer coisa, ou assim pensávamos. A primeira noite com Dona Carmen foi aterrorizante. Miguel teve um dos piores episódios de sua vida, seus gritos ecoando pela casa enquanto a entidade lutava para manter seu controle. Dona Carmen permaneceu calma, suas palavras de encorajamento e cânticos contínuos sendo nossa única âncora na tempestade de terror. Cada momento parecia uma eternidade, mas sabíamos que não podíamos desistir. A luta estava apenas começando, e precisávamos de toda a força e coragem que pudéssemos reunir
para enfrentar o que viria a acontecer. A segunda noite com Dona Carmen foi ainda mais aterrorizante que a primeira. A entidade, agora ciente da ameaça que Dona Carmen representava, intensificou seus ataques. O ambiente dentro da casa tornou-se sufocante, e um frio sobrenatural parecia emanar das paredes. Miguel acordou gritando, seu corpo convulsionando violentamente. Roberto e eu segurávamos suas mãos, tentando acalmá-lo enquanto Dona Carmen recitava seus cânticos com mais fervor. A tensão era palpável, e a sensação de desespero crescia a cada minuto. De repente, as luzes da casa começaram a piscar, e sombras grotescas dançavam nas paredes. Objetos começaram a se mover sozinhos, caindo das prateleiras e voando pelo ar. A presença da entidade era esmagadora, como se estivesse se materializando em cada canto da nossa casa. Dona Carmen não se deixou abalar. Ela acendeu mais velas e nos instruiu a formar um círculo ao redor de Miguel, segurando amuletos de proteção. Não quebrem o círculo, não importa o que aconteça. Ela advertiu com firmeza. Enquanto o ritual prosseguia, sentimos uma força invisível tentando nos separar. O vento uivava dentro da casa, apesar das janelas estarem fechadas, e uma pressão insuportável pesava sobre nossos ombros. A voz de Dona Carmen crescia em intensidade, e sua presença parecia a única coisa que impedia a entidade de nos consumir. Miguel abriu os olhos, mas não eram os olhos do nosso filho. Eram olhos cheios de malícia e ódio, a entidade olhando para nós através dele. Ele começou a falar em uma língua desconhecida, sua voz distorcida e gutural. "Vocês não podem me expulsar. Este corpo é meu", ele disse, e um arrepio gelado percorreu minha espinha. Dona Carmen respondeu com um cântico poderoso, e Miguel gritou de dor. A entidade estava enfraquecendo, mas sua resistência era feroz. As velas ao nosso redor queimavam intensamente, lançando sombras ameaçadoras nas paredes. Roberto começou a murmurar uma oração, e eu o acompanhei, nossas vozes se unindo às de Dona Carmen. O ar ao nosso redor parecia vibrar com energia, e podíamos sentir a luta titânica que se desenrolava diante de nós. Miguel continuava a se debater, seus gritos ecoando pela casa. Então algo incrível aconteceu. As sombras nas paredes começaram a se dissipar, e a sensação de opressão começou a diminuir. Miguel parou de se debater e desmaiou, seu corpo relaxando em nossos braços. Dona Carmen exalou profundamente, mas manteve a guarda alta. "A entidade está enfraquecida, mas não vencida", ela disse, sua voz cansada, mas determinada. "Precisamos terminar o ritual e selar a casa para impedir seu retorno." Passamos o resto da noite encerrando o ritual, colocando símbolos de proteção em cada canto da casa e recitando cânticos de purificação. Cada um de nós estava exausto, mas determinados a proteger nossa família. Quando o amanhecer finalmente chegou, sentimos um alívio tremendo. A casa estava quieta, e a presença da entidade parecia ter desaparecido. Miguel ainda estava inconsciente, mas respirava calmamente. Dona Carmen nos garantiu que ele precisaria de tempo para se recuperar completamente. Embora a batalha estivesse longe de acabar, demos um passo importante na luta contra a entidade. Mas sabíamos que ela poderia tentar retornar e precisávamos estar sempre vigilantes. A luta pela alma de nosso filho estava apenas começando e não descansaríamos até garantir sua segurança. Apesar do alívio inicial, sabíamos que a luta estava longe de terminar. Nos dias que seguiram, a presença da entidade parecia estar em todo lugar, mesmo que menos intensa. Miguel, ainda fraco, dormia na maior parte do tempo, mas quando acordava, seus olhos refletiam medo e confusão.
Dona Carmen não descansou. Ela passou horas estudando o diário e outros textos antigos, procurando uma maneira definitiva de expulsar a entidade. Há um último ritual, ela disse um dia, seus olhos sombrios. É perigoso, mas é nossa melhor chance. Preparar o ritual final exigia mais do que coragem, exigia sacrifício. Precisávamos realizar o ritual no mesmo lugar onde a entidade havia se manifestado pela primeira vez. A casa foi preparada com mais símbolos de proteção e amuletos. A tensão era palpável, mas estávamos determinados. Na noite escolhida, formamos um círculo ao redor de Miguel, que estava deitado no centro. Dona Carmen começou a recitar cânticos em uma língua antiga, e o ambiente ao nosso redor mudou instantaneamente. Um vento frio percorreu a sala, e as sombras começaram a se agitar. De repente, Miguel começou a se contorcer, e uma voz grave e profunda saiu de sua boca. Vocês nunca me expulsarão. A entidade rugiu, sua presença crescendo em intensidade. As luzes piscavam violentamente, e os móveis tremiam. Dona Carmen intensificou seus cânticos, sua voz firme e poderosa. Roberto e eu seguramos as mãos de Miguel, murmurando orações de proteção. A entidade reagiu com uma força invisível que nos pressionou, mas resistimos. Então, as velas começaram a se apagar, e uma escuridão densa tomou conta da sala. Por um momento, senti um pavor absoluto. A voz da entidade ecoava ao nosso redor, rindo malignamente. Vocês não podem vencer, ela zombou. Foi nesse momento que Roberto, meu marido, fez algo inesperado. Ele pegou a vela apagada e reacendeu, renovando a luz. Você não vai nos derrotar, ele mencionou, sua voz cheia de determinação. A coragem de Roberto nos inspirou. Dona Carmen redobrou seus esforços, e nós a seguimos, recitando as palavras com uma força renovada. A entidade está em agonia, sua presença está começando a enfraquecer. Miguel, ainda possuído, tentou se levantar, mas Roberto o segurou firmemente. Então, aconteceu algo extraordinário. A figura sombria da entidade começou a se materializar no centro do círculo, lutando contra os cânticos e orações. Dona Carmen levantou um amuleto brilhante e o apontou para a entidade. Pelo poder da luz, eu te expulso, ela proclamou. A entidade soltou um grito ensurdecedor e se esforçou para atacar, mas foi repelida pela força do amuleto. Uma luz brilhante emanou do amuleto, absorvendo a entidade e dissipando as sombras. A pressão invisível desapareceu, e Miguel caiu de volta no chão, exausto, mas livre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Carmen abaixou o amuleto, respirando pesadamente. Está feito, ela disse, sua voz trêmula, mas aliviada. Miguel acordou pouco depois, seus olhos claros e livres da escuridão. Ele nos abraçou chorando de alívio. A entidade havia sido derrotada, e a casa finalmente estava em paz. Dona Carmen nos avisou que, embora a entidade estivesse expulsa, precisávamos continuar protegendo a casa e a família. Os amuletos e símbolos de proteção permaneceriam, e continuaríamos nossas orações. Enquanto o sol nascia, senti uma paz que não experimentava há semanas. A batalha foi vencida, mas as cicatrizes permaneceram. Miguel precisaria de tempo para se recuperar completamente, mas ele estava salvo. Nossa família, apesar das provas, foi mais unida e mais forte. A experiência nos mudou para sempre. Aprendemos sobre coragem, sacrifícios e a importância de proteger aqueles que amamos. E embora nunca esquecêssemos a sombra que quase nos destruiu, estávamos finalmente livres para seguir em frente.
Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.